Queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Você provavelmente vai encontrar uma Bíblia do seu lado. Se você não encontrar, o texto vai estar aqui. João 3, 16. Obrigado. João 3, 16 até o 21. E diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Curve sua cabeça junto comigo. Vamos ao Pai mais uma vez. Senhor, quão pequeno nós somos, ó Pai, diante da Tua graça e diante da Tua glória, Senhor. Nessa manhã, Deus, nós aqui lemos a Tua palavra e pedimos a Deus que apenas a Tua palavra e apenas o Teu Espírito esteja aqui falando à Tua igreja, Senhor. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito a falar e que o Teu povo possa ser transformado, que o Teu povo possa ser completamente mudado, vivificado e cada vez mais tendo a alegria da salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ao longo de toda a história do povo de Deus, no Antigo Testamento, e quando a gente fala sobre a história do povo de Deus no Antigo Testamento, existem diversas concepções, existe todo um estudo arqueológico por trás disso, mas falando sobre períodos pré-históricos, Adão, Eva e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho sobre o período mais conhecido, que envolve ali a era dos patriarcas. Então a gente vai estar falando um pouquinho em torno de 2000 anos antes de Cristo. E esse tempo, falando um pouco do Antigo Testamento, de 2000 anos para cá, cerca de 2000 anos para cá, a gente percebe que a todo momento existiram vários motivos de celebração, vários motivos de alegria no povo de Deus, E se pudéssemos aqui percorrer, e traçar uma linha cronológica do Antigo Testamento, a gente vai ver a criação, a gente vai ter o dilúvio, os patriarcas, Israel no Egito, Êxodo, teremos a peregrinação do povo de Deus no deserto, a conquista da terra prometida, depois o período dos juízes, o reino unido de Saul, Davi e Salomão, reino dividido entre norte e sul, depois a queda de Jerusalém e o exílio babilônico, o domínio persa, para então ter a reconstrução do templo e das muralhas de Jerusalém e então entrarmos num período intertestamentário, Por que eu fiz todo esse en passant aqui sobre o Antigo Testamento? Porque muitos foram os motivos, inclusive hoje o tema da palavra, a gente está celebrando aqui o terceiro domingo do Advento, então Gaudete, alegrai-vos, E eu quero complementar não apenas como alegrai-vos, de ser uma alegria circunstancial, mas alegrai-vos porque a revelação do amor de Deus está próxima. E falando nisso, a gente caminhando ali no Antigo Testamento, aproximadamente ali no livro de Levítico, capítulo 23, a gente vai ter ali todo um ciclo de festas solenes, Eu gosto sempre de primeiro trazer esse contexto, falar um pouco sobre esse critério histórico, mas a gente tem todo um ciclo de festas solenes ali. Então a gente tem Páscoa, as primícias, o Pentecostes, o dia da expiação, festa dos tabernáculos. Ou seja, o povo de Deus é um povo muito festivo. E eu queria que você falasse para o irmão do seu lado assim, com certeza, repita comigo, vamos lá, olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: com certeza, você, dentro de pouco tempo, engordará.
Não, brincadeira. Gente, nós somos um povo festivo. E além da certeza, a única certeza que nós temos de fato, são duas certezas, que morreremos e que seremos salvos, amém? Mas que além disso, o povo de Deus, por ser muito festivo, mas brincadeiras à parte, a gente tem, irmãos, ao longo de todo esse Antigo Testamento, né, diversos motivos que foram motivos circunstanciais e que proporcionaram muita alegria, né? Então, lá no Êxodo, após o povo egípcio perecer no Mar Vermelho, a gente pode ver, né, Miriam, né, dançando, né, de uma maneira com seus tamborins, né? Então, efusivamente ele celebrando. Outra ocasião, né, a gente tem a celebração de Davi. A palavra de Deus diz que Davi, ele celebrou com toda a sua força, né, a partir do momento em que a gente teve a entrada da Arca da Aliança na cidade de Davi, ali especificamente na própria tenda que Davi construíra, né? E na vida é importante a gente ter esses momentos de celebração, né? Então, que vai aí corroborando todos esses acontecimentos, né? Um casamento, um nascimento de um filho, né? Eu fui pai agora recentemente, pude usufruir dessa alegria, desse contentamento. Hoje, inclusive, ele faz 4 meses novamente. E é um motivo assim, de muita alegria. Quem é pai, quem é mãe, acho que nós temos diversos motivos para celebrar todos os dias, né? Uma graduação, uma medalha esportiva. Muitas vezes a gente celebra pelo nosso país, né? Quantos aqui não lembram de Ayrton Senna, né? A gente passava as manhãs depois da igreja vendo a corrida, né? E celebrando, né? Tendo esse motivo de celebrar juntos, né? Uma condecoração militar, né? Eu tenho alguns amigos que são militares, né? E eles sempre estão muito felizes e festivos toda vez que eles recebem alguma comemoração, uma promoção, né? E isso tudo é muito bacana, tudo isso é muito importante a gente continuar fazendo, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre o maior presente e maior motivo de celebração que, de fato, nós já recebemos isso, né? Então, diferentemente das alegrias circunstanciais, que são importantes, que compõem a nossa vida, no nosso dia a dia, e que, por muitas vezes, são alegrias passageiras, né? Quantas festas de 15 anos nós já não participamos, né? E que dificilmente a gente vai se lembrar de todas as festas que nós fomos, né? Todos os aniversários em que já presenciamos, que já estivemos, todas as celebrações, porque a vida ela é assim, ela é etérea, ela é passageira, ela tem essa circunstância e por muitas vezes ela gera algo que não tem tanto lastro, né? Mas o que a gente, quanto cristãos, o que nós temos como missão e que a gente tem como grande e maior alegria, e eu quero trazer aqui novamente uma provocação, uma reflexão, é sobre o maior presente que já recebemos e que é a própria manifestação do plano de amor de Deus para a humanidade, que é a própria alegria da salvação. Nessa manhã, a gente falar do amor de Deus, né, é um motivo de muita alegria, mas não tem como a gente falar, desassociar o amor de Deus daquilo que startou o amor de Deus, né, de fato, né? Logicamente, o amor de Deus, ele está desde a concepção, desde a fundação do mundo, e não existe nada que possa surpreender a Deus, né, na sua soberania, na sua infinita grandeza. Mas é importante aqui falarmos de um tema que muitas vezes não é falado tão ultimamente nos púlpitos, eu pelo menos não tenho visto tanto, falar um pouquinho sobre concepção e entendimento, para que possamos entender de fato salvação, na essência, no cerne, entendermos um pouco sobre o que é pecado e entender o que é fundamental para a cosmovisão cristã, né? Porque não entendendo o que é pecado, né, e as suas consequências, isso compromete o nosso entendimento da própria graça de Deus, desse próprio amor, desse próprio sentimento que nós compartilhamos, no partilhar o pão todos os dias, né? E
Eu procurando, né, no dicionário, né, no Oxford, sobre o que significa pecado. E o dicionário me trouxe assim: pecado é a desobediência a qualquer norma ou preceito ou falta ou erro, né? Partindo desse princípio, podemos aqui, se pudéssemos realizar uma expressão matemática disso, conseguiríamos considerar que pecado é igual a transgressão mais natureza, né? E quando a gente fala sobre transgressão, a gente está falando sobre transgressão de lei, um ato, uma intenção, um pensamento. E quando nós falamos de natureza, a gente fala sobre natureza pecaminosa. Eu queria falar aqui rapidamente, nós vamos ler alguns textos hoje, pelo menos a minha raiz, a minha origem é de bastante leitura bíblica, a parte que vem da Igreja Batista, né? E a presbiteriana também tem o mesmo cerne. 1 Timóteo 3,4 diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Enquanto a natureza pecaminosa é aquela condição natural do homem, enquanto natureza caída, enquanto fruto daquele pecado concebido em Adão e Eva lá no Éden, e a natureza pecaminosa que todos nós temos, ela continua trabalhando de forma ativa, né? Romanos 7,8 diz que mais o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então vejamos aqui, irmãos, o exemplo de Eva e a serpente. Eu queria fazer aqui um convite para a gente fazer uma dinâmica diferente. Nós vamos ler o texto que está em Gênesis 3, de 1 a 6. Eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia também. E eu queria propor que fizéssemos um revezamento. Uma voz masculina lendo um versículo e uma voz feminina lendo um outro versículo. Podemos fazer assim? Amém? Gênesis 3, de 1 a 6. Temos alguma voz masculina para iniciar? Agora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Uma voz feminina. Escolheu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Outra voz masculina. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrasses. Uma voz feminina. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Para terminar, uma voz masculina. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, eu também, e seu marido, e ele com ela. Amém. Nesse texto, irmãos, nós podemos entender aqui um pouco como que a progressão e a materialização do pecado aconteceu lá no Éden, né? Nós temos ali um momento de dúvida, posteriormente tivemos um momento de descrença, logo na sequência tivemos um momento de descontentamento, para então termos o engano de fato. Lendo ali 3, né, o versículo 3, capítulo 3, versículo 3, versículo 3, capítulo 4, disse a serpente à mulher: é certo que não morrereis. A partir desse momento a gente tem um conceito de dúvida. E deixando claro que dúvida não é o pecado, mas sim a raiz do pecado que está em duvidar a palavra de Deus. E na sequência a gente entra para um movimento de descrença, já que Eva, ela teve essa descrença. É verdade, né? Capítulo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Então a gente teve um movimento de descrença, um movimento de
descontentamento para então chegarmos ao engano, né? Que é assumindo uma posição errônea, né? Então, o pecado, a gente tem aqui alguns textos, né, que a gente pode permear, né? Aqui Romanos 1:25, que diz que mudar a verdade de Deus em mentira é pecado, a corrupção da mente é pecado, 2 Coríntios 11:3, deixar-se enganar por uma ilusão é pecado, 1 Timóteo 2:14, pecado é deixar de crer que o caminho de Deus é melhor, né? E quais são os efeitos do pecado? Os efeitos do pecado, eles são os mesmos efeitos que são provocados diametralmente e proporcionalmente quando Deus, ele derrama sobre nós a sua graça, porque o pecado, ele aflige tanto a alma, quanto o espírito, quanto o corpo. Então, nós temos que os efeitos do pecado são para a mente, enquanto dúvida e engano. Nós temos que os efeitos do pecado para a fé, enquanto aflição do espírito e incredulidade e ilusão. E a própria vontade, que é o corpo, né? Tendo ali descontentamento e cobiça. Então, o pecado, ele afeta na sua totalidade o ser humano. Isso é o que o conceito que nós conhecemos aqui dentro da teologia de depravação total, né? E esse cerne do pecado, o que seria esse cerne do pecado? E a gente já vai encerrar falando de pecado para que a gente consiga entrar naquilo que importa, né? Não apenas o pecado, né? Mas o cerne do pecado, segundo o apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, diz que porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Se pudéssemos aqui fazer um comparativo, né, lembrando aqui um pouco daquela teoria astronômica do geocentrismo, no século XVI, Ptolomeu, ele disse que o Sol era quem girava ao redor da Terra. Mas no mesmo século XVI, Nicolau Copérnico fez um contraponto para a teoria astronômica do heliocentrismo, que disse que, na verdade, não é o Sol que gira, é a Terra que gira em torno do Sol. Da mesma maneira, o pecado, ele propõe-se a mudar esse paradigma, enquanto que temos antes um movimento de colocar Deus ao centro. Deus, ele é finalidade e meio e causa de todas as coisas, e sendo que, quando a gente teve o pecado, o homem é que se tornou o centro de todas as coisas. E por que é importante aqui a gente deixar claro, porque muitas vezes eu já li em alguns lugares, mas então quer dizer que Deus é que é o dono do pecado, né? Foi Deus que criou o pecado. Não, não foi Deus que criou o pecado. O pecado é responsabilidade nossa. Visto que em Gênesis 1:31 diz que depois que Deus criou todas as coisas, ele viu que tudo era bom. Então não tem como um Deus maravilhoso criar um pecado, certo? E para fechar esse tema de pecado, eu acho que nós temos aqui 3 inimigos importantes a serem considerados, né? Primeiro é o próprio diabo e os seus demônios, no que significa ali a figura da própria serpente, né? Enquanto inimigo de Deus e próprio acusador dos homens. O próprio mundo, enquanto Eva estava no movimento de entregar o fruto a Adão, ali a gente já estava debaixo de uma regência mais mundana. Ou seja, toda aquela estrutura oriunda de um movimento personificava a lógica mundana, uma lógica de oposição. Então já que eu comi, então agora eu vou dar o fruto ao Adão, né? E a própria carne, que seria o nosso próprio inimigo, que é algo que a gente milita dia e noite. O apóstolo Paulo falava isso, que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, né? Resumindo, o pecado é apenas concebido quando a carne diz sim. Mas por que Léo? Porque, cara, é um tema tão chato. Por que você está falando de pecado? Não é tão mais gostoso a gente falar do amor de Deus? Sim, é muito mais gostoso a gente falar do amor de Deus. E é por isso que nesse momento eu vou estar falando do amor de Deus, porque a gente vai falar sobre a promessa desse Messias. Porque entendendo que todos nós, enquanto homens e mulheres que somos incapazes de chegar-se a um Deus santo espiando os nossos próprios pecados, era necessário que o próprio Deus fizesse algo por isso, porque senão toda aquela natureza, toda aquela criação que ele viu que era boa e que andava com ele no Éden,
A palavra de Deus diz que Adão caminhava, Deus andava com Adão no Éden. Andava lado a lado, né? Não existia uma forma da humanidade ficar livre disso tudo. Então esse é o verdadeiro plano de amor, que é a própria revelação do Messias. Vamos ler comigo aqui o texto de Isaías, no capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Eu particularmente, eu adoro Isaías, eu acho que é um dos melhores livros bíblicos, dos profetas. Todos os livros são importantes, mas enquanto livro profético é um dos mais densos e maravilhosos, né? Isaías 9, de 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o afirmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Eu acho muito interessante, aqui eu queria fazer apenas um parênteses, né? A Bíblia, enquanto revelação de Deus, é um livro perfeito, irrefutável, inegável e completo. A gente tem aproximadamente, segundo alguns estudiosos falam, nós temos em torno de 63 mil referências cruzadas na Bíblia. E desde Gênesis a Apocalipse, o grande ápice da palavra de Deus sempre foi nesse plano. Esse é o maior presente que existe. Então aqui a gente pode citar aqui algumas pequenas referências aqui, que tivemos aí ao longo do Antigo Testamento, enquanto falando sobre Jesus, em que ele seria semente de Eva, de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele seria eterno, é o Filho de Deus. Referências quanto ao local de nascimento, referências quanto ao nascimento virginal, sobre ser gentil e compassível, sobre ser humilde e discreto, sobre ser sem pecado, sobre a entrada dele em Jerusalém no jumentinho, a própria rejeição dos judeus. A palavra de Deus, ela é incrível. Cada vez que eu me debruço, eu vejo o quanto Deus é perfeito, porque a própria palavra, a própria revelação, ela se deu em mais de 40 homens, ao longo de 1.600 anos de história. Nós temos 66 livros bíblicos, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, e todos eles apontam para isso. E a gente tem referências e homens usados por Deus, né? A própria palavra de Deus nascida no céu, entregue aos homens em lugares distintos, com línguas distintas, culturas distintas, traços de personalidade distintos. Isso é incrível, como a palavra de Deus ela é completa. E a primeira revelação relatada, ela também ainda está no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 14, e até o 15, que diz o seguinte, esse texto é fantástico. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, preste atenção nessa parte, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira revelação tácita ali do plano de Deus, através do seu Filho. Mas o que é importante nós frisarmos é que Cristo em nenhum momento ele foi o plano B, senão nós estaríamos ferindo toda a soberania de Deus. Todo esse plano maravilhoso de salvação já foi revelado desde a fundação do mundo. Em Apocalipse 13:18 ele fala sobre isso, né, que o Cordeiro ele foi morto desde a fundação do mundo, né? E Deus, sendo Cristo, sendo 100% homem e sendo 100% Deus, ele seria o único capaz de salvar-nos, porque, quanto homens, nós somos incapazes de salvar-nos por causa desse próprio pecado. Tá, Léo, mas e daí? So what? O que isso se aplica na minha vida? E aí eu vou caminhando agora mais para o fim dessa mensagem.
O que importa é que Deus, Ele desde o princípio, Ele nos amou. E talvez hoje você tenha dúvidas sobre se de fato Deus te ama. Talvez hoje você tenha dúvidas sobre, será que eu sou conhecido de Deus de alguma maneira? Será que esse Deus, Ele verdadeiramente conhece meu nome, sabe quem eu sou? Muitas vezes eu mesmo já me senti abandonado em algumas ocasiões da vida. E esse plano, ele claramente nos mostra que Deus jamais abandonou a humanidade. Ele não te abandonou. Ele não me abandonou. Ele, pelo contrário, Ele deu o seu próprio Filho por amor de todos nós. E qualquer pessoa, através do preço pago, tetelestai, a última palavra de Jesus na cruz, que diz, está consumado. Tetelestai no grego, ele tem 3 significados. Mas basicamente, está consumado, efetivamente. Quando a gente tinha um título de dívida a ser pago, na antiguidade, o próprio representante cartoral daquela época carimbava e lá estava escrito tetelestai, que significa que a dívida estava paga. Então a dívida está paga. Essa é a maior mensagem de amor. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. Eu queria convidar os músicos aqui a subirem. Não sei se o Márcio está aqui, Viver também. A gente agora caminhando aqui para o fim. E eu queria fazer um convite. Eu queria que você fechasse os teus olhos aí onde você está. Eu queria te fazer um convite. Sabendo de todo esse plano fantástico e maravilhoso que foi feito por mim e por você, como eu disse lá no princípio, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, é a profunda e maior expressão de amor que existe nos nossos corações. E eu queria que você, onde você estivesse, se você de alguma maneira sentiu-se tocado com essa mensagem, entendendo que precisamos nos reconciliar com o Pai, nos reconciliar com Deus. Talvez hoje você esteja caminhando e esteja um pouco distante de Deus. Talvez a rotina, o teu dia a dia, talvez os compromissos não te fazem mais lembrar-se da própria alegria da salvação. O próprio salmista, o Salmo 51, diz, Senhor, restaure em mim a alegria da salvação. Talvez você ainda não tenha feito esse movimento de fé confessional, entendendo, depois de explicarmos aqui todo esse plano da salvação, todo esse plano de amor que Deus tem. Talvez você ainda não tenha verdadeiramente concordado ou entendido na profundidade o que isso significa. E seria importante, aqui enquanto passo, enquanto ato de fé, fazer essa confirmação. O próprio Jesus diz em Mateus, no capítulo 10, no versículo 32 até o 33, ele diz assim que, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. É muito importante, e nós aqui enquanto cristãos, muitas vezes precisamos fazer esse ato de reconciliação. E eu queria agora nesse momento, se você sentiu-se tocado
com essa palavra, com essa mensagem, que você levantasse as suas mãos, para que pudéssemos fazer uma oração por você. Glória a Deus, eu vejo aqui algumas mãos levantadas. Essas mesmas mãos, aos poucos, querendo vir aqui à frente, seria muito importante que viesse aqui, para que juntos conseguíssemos orar como família e como irmãos e como comunidade de fé. Levante do seu lugar e venha até aqui à frente. Deus diz que, a palavra de Deus diz que quando isso acontece, quando uma alma verdadeiramente se entrega diante do Senhor, a palavra de Deus diz que há festa no céu. E se você ainda tem dúvidas, tem receios, porque o que vão dizer de mim se eu de alguma maneira confessar, professar? Será que eu vou ser zombado? Será que eu vou ser tirado como uma pessoa que não sabe? Uma pessoa não sábia? Não. Você está sendo a pessoa mais sábia do mundo nesse momento. Porque você está indo na contramão, na lógica do mundo. Você está aceitando esse plano de Deus na sua vida. E é muito importante fazermos isso. Senhor, aqui estão os teus filhos e filhas diante do Senhor, meu Pai. Não estão apenas diante de mim, mas a tua palavra diz que também estão diante dos homens. E como o Senhor mesmo disse que aquele que confessar a mim diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai, quando eu estiver frente a frente com o Pai. Aqui estão os teus filhos e filhas, ó Deus, que de alguma maneira precisam e necessitam se reconciliar contigo, porque a obra que o Senhor fez, a obra da salvação, foi algo tão profundo, mas que muitas vezes a nossa rotina, o nosso dia a dia, nos faz esquecer, não nos faz lembrar de toda essa maravilha que é e que foi o teu filho morrer e receber todo o peso da ira de Deus por nós. Porque tu amastes a gente primeiro, Senhor. Fomos nós que erramos, não foi o Senhor. Fomos nós, estamos aqui, Senhor, porque nós queremos manifestar isso diante do Senhor, que precisamos de Ti. E os teus filhos e filhas aqui precisam de Ti, Senhor. Nessa manhã, Pai, eu tenho certeza que há festa no céu, porque eu sei que filhos e filhas estão se reconciliando contigo. Filhos e filhas estão recebendo o Senhor, mesmo que no seu lugar, mas levantando suas mãos, estão confessando diante dos homens que só Jesus Cristo é o Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento, e nós celebramos a Ti, porque Tu és a água que procuramos. Tu és a fonte de vida eterna que jorra água eternamente. A palavra de Deus diz que todo aquele que vir a mim jamais sentirá sede, porque Tu saciarás, Senhor. E nós te agradecemos por isso, Pai, pela alegria da salvação, pelo Teu amor, pela Tua graça e por tudo aquilo que o Senhor continua fazendo em nós. Receba teus filhos e tuas filhas, ó Deus, com louvor diante dos anjos, ó Pai. Reconheça e escreva o nome deles no livro da vida, Senhor, para que de fato possamos juntos louvar o Teu nome eternamente e para todo sempre. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém e amém.